E agora? Opa, Agora vamos tá ver suave? agora. E aí, normal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, pra mim tá normal. Então, fechou. Aleluia. Amém, amado. Uhul. Cara, então, Alexandre, eu sou o Bruno. Eu sou o Pablo, a gente é do All Nerd, você já sabe. E, velho, aqui é congruente com todo mundo, que todo mundo sabe o quão brabo você é, né? Principalmente no universo de HQs. Você é o cara, né? O cara mais... Pra mim, você é o maior brucutu da internet, Alexandre. Você já deve ter ouvido muito isso aí, né? Já deve ter ouvido muito. A gente fez live com outras pessoas, assim, dubladores e tal. A gente já até fala, velho, você já deve ter ouvido muito, vocês são muito bravos e tal. Então vamos lá, né? Bora começar então, pra não tomar Vamos teu lá, tempo. gente. Legal. Bora lá. Obrigado pelo convite, viu? Ô, Não, a gente... Não. A gente que agradece, meu. Nossa Senhora. Alexandre, assim, tem uma galera, Cripto Paredes, não te conhece. Fala um pouco de você aí, tem como? Você dá um resuminho e tal? Claro, ó, eu sou colecionador de quadrinhos já há uns 30 anos. Trabalhei na área na Panini, eu fui editor do Batman, da DC Comics, mas principalmente do Batman, aí durante 8 anos. E, obviamente, sou do canal Pipoca e Nanquim, que a gente é um canal de YouTube desde 2009, e em 2017 nos tornamos uma editora. Agora já estamos com 53 livros lançados, lançamos bastante coisa, inclusive os livros originais do Conan. Agora estamos com algumas pré-vendas aí, estamos lançando mangás também. A gente lançou a coleção da Druna, lançamos trabalhos inéditos do Alan Moore aqui no Brasil. Enfim, tem bastante coisa aí que a gente vem fazendo, né? E o trabalho está crescendo cada vez mais. E aí, viu aí? Eu tive outras atividades na minha vida também. Eu trabalho com artes marciais, fui músico. Caraca, isso aí é legal. Isso é uma coisa que eu não sabia de você. Olha, eu não sabia. Assim, eu vi o canal do Pipoca Nanquim. Inclusive, eu não sabia que era tão velho assim um canal. Caraca, de 2009, velho. É bem velho o canal. Incrivelmente, é de 2009. Eu entrei em 2010, eu e o Daniel, e nós ficamos quase 8 anos fazendo só por amor à pátria, sem ganhar um centavo com isso. E o cara, não, eu lembro, tipo assim, o que eu vi, assim, era muito rude. Vocês pegavam, assim, ainda é essa vibe, né? Mas vocês pegavam, tipo, botavam a câmera, né? E ficavam trocando ideia, velho. Que sabia basicamente. Tal, eu achava muito louco. Começou como um canal universitário, né? Então, no início, a gente tinha o apoio da Universidade de Araraquara, porque lá nasceu o canal, né? Embora eu seja de São Paulo, a gente se conheceu em Araraquara quando eu morava lá. E no início eu tinha até esse apoio da universidade. Depois eu vim para São Paulo, a gente não extinguiu o canal por causa disso. Na sequência o Daniel veio, a gente viajava direto só para fazer as gravações. Foi difícil, viu? Foi difícil, teve bastante afinco. Não, mas foi uma parada bem amor, né? Não, e o bacana sobre o Pipoca é porque a gente acompanha desde o início, a gente foi ver a evolução, tanto em edição, formato e tudo, vocês vão só evoluindo, cara. E a gente acompanha desde que vocês fizeram festa de 100 inscritos, 50 mil inscritos, 1.000 inscritos, 200 mil. Os vídeos vocês trocando ideia, comendo pizza e bebendo cerveja, muito foda, eu acho doido. Que tipo, porque é muita essência. A gente aqui no nosso canal, a gente tenta fazer isso, entendeu? Tipo assim, a gente, por exemplo, vai fazer um vídeo que agrega, né, vídeo de lista, essas coisas, o pessoal gosta. Mas a gente também tenta fazer uns vídeos inteligentes, tipo, discutindo mesmo, saca? Expondo opinião, essas coisas. Que a gente pegou muita referência vendo vocês, inclusive. Óbvio, majoritariamente vocês. Sim, sim. Não, quando a gente vai gravar, a gente fala, mano, Pipoca aqui não farei isso, não vamos fazer isso. Aí a gente... então... Aproveitar que eu tô aqui, ó, eu tô com o celular na mão, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, velho. Olha isso, meu parceiro. Olha isso. Meu Deus, mano. Isso é tipo aquela biblioteca da Babilônia, velho. Sabe que eles queimaram? Resgataram, velho. Nossa, eu não sabia, Alexandre, que tu era artista marcial, cara. Eu gosto muito de artes marciais. Tu treina o quê? Atualmente eu tô só no jiu-jitsu. Mas eu tenho 3 faixas. Eu tenho 3 faixas preta de full contact, de aikido e de jiu-jitsu. E eu treino desde os 14 anos. Eu tô com 44 agora. Então são 30 anos. E tu lê HQ desde quando? Como? E tu lê HQ desde quando? Eu comecei eu me recordo que foi
com 11 anos, em 87... Cara, o bicho era nerd e dava um pau aqui. Muito em bravo. 87, eu decidi me tornar colecionador. Que legal, cara. Que legal. Exatamente, mas eu leio desde 84, por aí. Você se lembra qual foi a sua primeira HQ? O primeiro gibi que você leu assim e falou, cara, eu vou... Realmente é isso que eu amo. Teve uma situação engraçada. Uma vez eu fiquei até tarde no colégio e tinha... Peraí, quer ver? 6? Tinha uns 9 anos, acho. 8 ou 9 anos. Nossa, e eu fiquei até tarde no colégio e tal, sei o que lá. Acho que eu fiquei jogando bola, foi uma coisa assim. Aí meu pai foi me buscar, porque estava tarde, né? Aí ele me pegou no colégio, a gente parou na padaria e tinha uma banca de jornal na frente. Aí ele falou, escolhe um gibizinho aí pra você. E eu peguei... Aí que nasceu, hein? Eu peguei um gibi do Akin. Akin era um clone do Tarzan, que foi publicado aqui, foi bastante longevo. Esqueci o nome da editora agora. E peguei um gibi da Mulher Maravilha. Era Mulher Maravilha 4, da Ebal, no formatinho. E tinha como histórias... Da Ebal. Nossa, foi na fase terminal da Ebal. Você tá mais ligado, eu não conheço, velho. Pouco antes da Ebal perder os direitos da DC Comics. E aí foi para Abril. Eu comprei em banca esse daí. E tinha uma história da Mulher Maravilha e tal, mas tinha uma história também de apoio da caçadora com a poderosa. Nossa, e eu lembro daquela história, eu lia sem parar aquela história, eu adorava aquelas personagens, eu achava o visual da caçadora espetacular. Sim. E aquilo me grampeou. Na sequência começou a acontecer um monte de coisa, teve a febre do Conan, eu fiquei viciado em Conan, fiquei viciado em X-Men. Não, tu é o mestre do Conan, né? E por aí foi, né? Que massa, bacana. Vamos falar. Como é que era assim? Porque a gente sempre tem curiosidade. Como era trabalhar na Panini? A galera não sabe, você recebia o material em inglês e traduzia, editava e reenviava? Era isso? Quando eu e o Daniel e o Bruno trabalhamos na Panini, a gente tinha bem menos liberdade do que era bem no comecinho. Quando a Panini pegou os super-heróis, justamente da Abril, o pessoal, os editores, eles tinham bastante liberdade até na escolha do material que ia ser lançado. Sério, cara? Sério. Isso eles contaram para mim, o Fernando Lopes contou para mim, o pessoal que estava lá há mais tempo, né? Quando a gente entrou, a Panini, enquanto escritório sedimentado no Brasil, já estava bem mais montado, né, e bem mais avançado. Então, a gente fazia exclusivamente o trabalho de editoração dos quadrinhos. A gente não tinha essa mesma liberdade. Basicamente, era definido pela Panini Brasil que ia ser lançado, passado para nós, os arquivos em inglês, tal, os prazos, tudo certinho, e a gente editava o quadrinho. Dentro desse trabalho, né, dentro dessa função, a gente tentava fazer sempre o melhor possível, né? Eu tinha algumas liberdades, como, por exemplo, montar a edição da forma como eu queria. Então, inserir matérias, eu fazia muito isso, colocar as matérias na revista do Batman, do Arqueiro Verde, alguma liberdade de layout a gente definia isso junto com os artistas, então... Não, tipo vai ser... quadriculado, em que posição vai ficar? Como é que não, layout da edição, tipo, como vai ser o anteriormente, como vai ser o próxima edição... entendi, perdão, agora entendi. Entende? Se vai ter colocação das capas internas ou não, as propagandas que entrava, a gente montava, chamada de capa, tudo isso era criado por nós. Que legal, velho. Mas respondendo melhor a pergunta de vocês, o material chegava em inglês, a gente enviava para o tradutor, ocasionalmente nós mesmos traduzíamos, mas uma coisa que a gente não gostava era que o editor da revista fosse também o tradutor. A gente gostava que o texto passasse por mais mãos. Até hoje no Pipoca a gente faz isso, né? E não era saudável que ficasse tudo centrado numa só pessoa. Então, legal que o tradutor fosse um, o copydesk fosse outro, aí o editor... Não misturar as bolas, né? Deixar bem...
Para você ter várias revisões pro texto. Isso era importante para a gente. Foi algo que eu, o Daniel e o Bernardo, que era a equipe da DC Comics na época, fomos, como é que se diz? Naturalmente isso aí foi acontecendo, sabe? Não foi algo de 100% caso pensado. Foi acontecendo dessa maneira. No empirismo mesmo, vocês foram sacando o negócio. Não entendi, desculpa. No empirismo mesmo, né? Num tempo vocês foram sacando esse aí que era o melhor sim. E aí implementou nesse mesmo. Foi implementando. Alexandre, queria que você contasse pra gente como é que foi a sua jornada para encontrar o mestre, o mago, o gênio, o Alan Moore, cara. O Alan Moore, mas calma aí, eu queria saber, ele foi o mais difícil de trazer uma obra dele pro Pipoca aqui? Foi o Maxwell, né? Olha, ele foi o mais complicado? Cada obra tem uma dificuldade. Um desafio, do Alan Moore foi conseguir o contato com ele. No momento, na verdade, eu nunca tive contato com ele, né? A gente pegou uma agente e a gente intermedia com o agente dele. Então, embora a gente tenha enviado os quadrinhos para ele, tenha enviado carta, ele nunca respondeu. Mas a partir do momento em que o contato foi feito, foi razoavelmente simples. As partes de aprovação, as partes de negociação. O difícil foi conseguir o contato. Mas ele por si só é de boa, ele é um cara de boa. Ele tem as suas peculiaridades. Ele é metódico, né? Ele tem cara de ser meio metódico, né? Extremamente metódico, sim. Mas ele é muito consistente com as opiniões dele. Ele foi muito de boa comigo. O Maxwell, a dificuldade do Maxwell foi que simplesmente não existia arquivos. Então o problema não foi o Alan Moore. A gente fez a proposta para ele, ele foi um pouco reticente, porque ele não queria que esse material fosse relançado, mas a gente convenceu. Insistimos tal. Explicamos tudo como seria, papapá, e aí ele topou. Só que não tinha os arquivos. Onde é que você consegue isso daí? E aí o Pipoca fez aquele trabalho de escavação. Uma caçada ao tesouro. Caça ao tesouro, exatamente. Como fizemos com outras coisas também, né? Para que a edição vingasse. Caramba. Mas a sua pergunta, como foi estar lá, né? Só me servir um pouco de água aqui. Isso. Para mim, eu me tornei escritor por causa do Alan Moore. Para mim, ele é a figura mais importante nos quadrinhos. Como o Jack Kirby é para o Danielzinho, para mim é o Alan Moore. Então, eu jamais teria feito isso, que é uma coisa bem inapropriada, você ir bater na porta de alguém e na intimidade da pessoa. Eu jamais faria isso com nenhuma outra pessoa. Foi na casa do cara lá, né, velho? Cara, e o bicho tem cara de ser reservadão, assim, bicho barbudão, grandão. Ui. Deve ter sido meio cabuloso. Foi meio esquisito. Num primeiro momento foi meio esquisito. Mas ele foi muito gentil, ele estava trabalhando, estava reformando a casa dele e tal. Não deu para a gente entrar e conversar mais, mas ficamos uns 20 e poucos minutos conversando lá na porta. Trocamos várias ideias. Caraca, uma lenda, velho. Nossa. Tu deve ter tremido, deve ter ficado. Caraca, velho, na frente do Alan Moore, velho. Cara, a hora. Teu ídolo, pô. A hora teu que ídolo. ele abriu a porta, aquele barbão. Arrepiou, né? Foi arrepiando assim, ele falou assim, no corpo. Yes! Cara, eu não conseguia falar, cara. Não conseguia falar. Mas assim, muito bom, cara. Muito bom. Eu também levei presentes para ele, levei uma canequinha de café aqui do Brasil, levei uma edição da Mitos, da balada de Hello Jones, que o Danielzinho tinha trabalhado. Levei várias coisas para ele, tipo, eu tinha traduzido a biografia dele aqui, era editor, enfim, não era só um fã maluco chegando lá, era um fã maluco também. Não era qualquer fã, não era qualquer fã. Mas eu tentei... isso, aí, pô, o cara deve ter olhado e falou, velho, o cara manja de mim, velho, eu vou dar uma atenção, pô. Ele deve ter pensado, pô, ele é louco, mas pelo menos ele, né, ele é um louco que... É um louco consciente. Eu tentei ser bem bacana com ele também e dar alguma coisa em troca. É por isso que eu levei vários presentes e tudo. Acho que é justo, né? E aí ele trocou uma ideia comigo. Ele é muito, que nem eu disse, ele é muito consistente nas opiniões dele. Então, eu tinha lá uma pilha de quadrinho para ele assinar.
era um monte de quadrinho da DC Comics, Monstro do Pântano, Watchmen e tal. Ele não quis, né? Ele não quis assinar, né? Ele não assina, velho, caramba. Mas aí ele explicou, ó, desculpa, eu não assino isso, eu cortei meus laços com isso, mas ele foi lá dentro, pegou uma edição do Fashion Beast, trouxe pra mim, me deu de presente, autografou na hora. Que legal, enfim, o cara nota 10. Realizei um sonho mesmo. Não, com certeza, tá maluco. Alexandre, eu vi no seu Instagram, cara, uma coisa que me deixou... Poxa, eu fiquei muito emocionada, porque... Não sei se vai dar pra ver, eu acho que não vai dar pra ver. Eu sou fanático pelo Iron Maiden. Sou fã do Maiden, tipo, muito. Tá vendo aqui Accept, né? Accept. Eu sou headbanger. Eu vi o show do Udo na Alemanha, cara. Nossa, caralho, muito foda. Sensacional. Como é que foi? Como que você conseguiu tirar foto com o Bruce Dickinson? Cara, teve um período que eu fui músico, né? Eu atuei como músico profissional. Sim. O bicho é tudo, velho. Gravei vários CDs com a minha banda, o Delft e tal. E teve uma fase aí que eu era fanático total por heavy metal, show e banda, papapá. E eu trabalhei um pouco com isso. Foi aí que eu conheci a maior parte das bandas. Então conheci o Deep Purple inteiro, conheci bandas como Halloween, Stratovarius. O Kai Hansen. Eu vi você com o Kai Hansen. Tu viu o Jill? Jill, aqui, ó. Nossa, você tava... O Jill, você sabe... Não. A gente faz a live com o bicho humilhar a gente, mano. Porra, saca. Cara, o Jill, ele veio em Brasília. Você sabe, né? O último momento dele foi em Brasília, né, velho? Cara, um amigo meu encontrou ele, tipo, foi na W3, meio que assim, na W3. E o bicho foi super gente boa. Ele chegou pra pedir um autógrafo. Aí o segurança lá dele ficou enchendo o saco e falou: Não, tipo, relaxa aí, deixa o moleque aqui pegar um autógrafo meu. Velho, cara, nossa, velho, o Jill. Porra, cara, Jill, o Jill, ele foi incrível. O Jill, eu encontrei com ele primeiro como fã, na primeira vez que ele veio com o Brasil em carreira solo. O primeiro show dele mesmo que eu vi que foi com o Black Sabbath, né, em 92. Aí em 95 ele veio em carreira solo. Ele fez 3 shows, eu assisti os 3 e consegui pegar o autógrafo dele lá. Nossa! Caralho, que depois, em 97, se eu não me engano, 97, 98, ele voltou. E aí foi quando eu tirei aquela foto lá que eu mostrei para vocês. E aí já, na virada dos anos 2000, eu já estava trabalhando com banda e tal. E aí participei nos bastidores de um show dele. E foi animal, comi uma pizza com ele, foi demais. Caralho, que foda, foi incrível. Deus, velho. Aquela do Iron Maiden, eu ficava caçando os caras nessa época. Vendo os caras vinham pro Brasil. Era outra época, né? A segurança não era como é hoje, era tudo mais fácil. Era bem mais despojado, né? Então eu tava ali. Eu tava em casa normal. Eu morava ali na Praça da Árvore, em São Paulo. E o Bruce Dickinson foi dar uma entrevista no 89, que é na Avenida Paulista. Aí eu e o vocalista da minha banda, a gente entrou no carro, fomos pra lá e ficamos na porta da Paulista, esperando ele sair. Aí ele saiu. Tinha uma galerinha lá de umas 15, 20 pessoas, atendeu todo mundo, bateu foto e tal, não sei o que, não deu pra trocar ideia. Velho. Eu dei o CD da minha banda pra ele, dei uma camiseta, tudo, e foi por isso. Anos depois eu tornei a encontrar com ele na Galeria do Rock, quando ele foi fazer uma sessão de lembrou de tu? Lá. Não, acho que não. O quê? Você traduziu o livro dele, não foi? Eu traduzi a biografia do Iron Maiden. Isso, biografia, isso. Nossa, oficial. Você tá maluco. É a Run to the Hills. Ô, Alexandre, vou te perguntar, não precisa, porque deve ser uma missão impossível, dito o arsenal que você tem aí, de HQ, mas qual é umas HQs que você fala, velho, isso aqui que eu tenho é raridade? Falar em HQ, Alexandre, não sei se vai dar porque tá em selfie, eu tenho o número antigão aqui, em Cruzeiro ainda, do Homem-Aranha, cara, não sei se você se lembra. Sim. Eu tenho outra aqui também que eu vou te mostrar aqui, cara, que pra mim eu tenho a coleção completa, o meu xodó também. As primeiras edições de Cruzeiro do Wolverine, tá ligado? Sim, é o Chris Claremont e o Frank Miller, né, a minissérie. Isso, exatamente. E eu tava revendo minhas HQs pra te mostrar, antigamente os formatinhos eram encadernado, era assim, né? Era bonitinho, cara. É papel cartão, né? Aqui no papel cartão e aqui é lombadinho quadrado. Eu acho lindo os formatinhos. É a minissérie do Jusceiro, né? Isso, exatamente. Dele. Saiu primeiro Esplêndidas Marvel e depois saiu aí, encadernado.
Não tem como. Isso, Deixar isso exatamente. enciclopédia. Não Cara, tem como. eu acho que quando o mundo estiver prestes a acabar, velho, os Eternos vão vir aqui e vão te chamar, porque você é o ato vigia, tá ligado? Vai chegar pra tu assim e vai falar, Alexandre, chegou a hora. Chegou a hora de você Chegou a assumir hora. o cargo, assumir o manto. Tá maluco. Mas, e aí, Alexandre, o que você tem aí que você fala assim, Cara, velho, isso aqui é tem meu muita, tesouro, tem muita velho, coisa não encosta. como os X-Men da JEP, são coisas antigas. A primeira vez que os X-Men veio para o Brasil, nos anos 60. Aquela revista pirata do Conan, o Artan, também são coisas aí que é difícil e caríssimo de encontrar. Eu tenho uma seção de Globo Juvenil, publicada entre 1939 e 1940, inclusive alguns até com o Superman na capa. E, Caraca, puta, isso irmão. são uns 50 números que eu tenho aqui. Eu tenho várias edições do Guri, Antigonas, tem bastante coisa assim que são raras, bem raras. Eu tenho as bem HQs raras, da bem raras Gé, mesmo. o Herói da Ebal eu tenho também, as primeiras edições. E não se resume só aos nacionais, né, o Alexandre? Eu tenho algumas coisas de importado também. Importado, por exemplo, eu tenho as primeiras edições da Red Sonja, eu tenho o Casar importado, os primeiros números também, o Namor do John Buscema e Roy Thomas, eu tenho as 9 primeiras edições, a Mulher Hulk do John Barney, enfim, tem algumas coisas que quando eu gosto muito eu tento ir atrás do original. Assim, você consegue falar pra gente qual é a HQ mais cara que você tem? Ou não tem... Assim, você consegue botar um preço, né? Não sei dizer. Tem uma coisa que categoriza, né? O preço de uma coisa, uma raridade, coisa assim, bota nota, Eu acho não é? que provavelmente o Artan que eu tenho é o mais caro. Artan? Que é o Conan Pirata. Eu acho que essa deve ser a mais cara. Porque era uma editora pequena, uma tiragem minúscula, tem essa... Saiu poucas. Pouquíssimas, e puta, saiu em 72, 73. Nossa, Então, imagina. tá maluco. Isso Daqui a pouco faz 50 anos, é uma HQ que vai fazer 50 anos, com uma tiragem minúscula, que é um Conan Pirata. Então... E que tu cuidou, ela ficou no estado, né? Eu comprei ela depois. Eu demorei anos para comprar. Eu consegui só no ano passado essa HQ. Sério? Caraca, é Sério. recente. Consegui no ano Tu foi passado. caçando ela, mas tu foi já caçando ou tu deparou com isso e falou, meu irmão, eu quero? Eu sempre procurei, só que os valores de venda sempre são exorbitantes. É tipo R$1.200, R$1.500 uma HQ. Realmente é caro mesmo. Então, Tá maluco, tá maluco. eu sempre pesquisei bastante e tal, e um dia encontrei ela, acho que, se eu não me engano, por R$500. Aí eu falei, agora vai. Alexandre, te perguntar, ó, tem um cara ali que fez uma pergunta pontual. É o Fagner Brito, O Fagner Brito, ele perguntou assim, uma dica de como conservar melhor suas HQs, né? Você pode dar uma dica. As minhas HQs, que são revistas mensais, eu guardo elas em plásticozinho. Então, deixa eu pegar uma aqui. Caraca, olha, velho, olha o cuidado, mano. Ó. Então você pega uma da Block, tá vendo? Eu guardo ela no plástico. Sim. Nossa, que carinho, todas as minhas mensais eu guardo no plástico, porque aí você já protege de algumas coisas, que é umidade, não vai pegar umidade. O principal, né? A maior parte das traças, elas não passam por plástico. Então, se ela está dentro do plástico, tem uma grande chance de, mesmo que você pegue uma traça ou um cupim ou alguma coisa assim, de que ele não chegue no seu quadrinho. E aí, outra coisa, não pode tomar a luz direta do sol, porque a luz direta do sol ela vai desbotar a sua edição. Sabia. Eu não sabia. Eu não sabia disso, velho. Por exemplo, se você tem a sua prateleira, ela fica de frente para uma janela e incide luz direta lá, pode crer que em médio prazo vai desbotar. Daqui um tempinho você não vai ver mais nada direito, vai estar todo desbotado. Não é que ela deixa fosca, ela apaga mesmo. Por outro lado, os capa dura você não pode colocar em plástico. E vários capa cartão. Por quê? Por causa do tipo de tinta utilizado. Você deixa ele fechado no plástico isso eu não lá, sabia. acontece.
você deixa ele fechado no plástico lá durante muito tempo, passa, sei lá, 1 ano, 2 anos, você vai abrir o seu capa dura, quando você tira do plástico, descolore tudo, cara. Já aconteceu comigo. Faz sentido. Ô Alexandre, eu tenho 2 perguntas para não tomar muito seu tempo também, né? Mas 2 perguntas assim. Eu pegar uma aqui que eu vi, que é para você falar se você pode falar, né? Qual vai ser seu próximo trabalho aí, né? Uhum. Dentro da editora. E a outra é, eu queria saber, cara, se você acha que tá faltando alguma coisa no cenário de história em quadrinhos, Eu ia né? perguntar isso também. Você ia perguntar? Sinergia, hein, bicho? Pra ver se você sente a diferença dos quadrinhos antigos com os quadrinhos de hoje. Não, você deve sentir, mas você acha que tem que acrescentar, tem que tirar? O que você acha? Como é que tá essa coisa de evolução? As histórias, não de roteirista, desenhista, não, as histórias em geral. As histórias. Mas como assim? Acho que só evoluiu, né? É uma pergunta meio difícil de colocar, né? Mas um comparativo, você acha que teve muita coisa a acrescentar com o tempo? Tem mais coisa a acrescentar, quer dizer? Tá bom, tá bacana o cenário de quadrinhos em geral? Você pode incluir Marvel, DC, sabe? Uhum. Você pode... Qual era a primeira pergunta? A primeira pergunta é o seu próximo trabalho. Qual vai ser o seu próximo trabalho? Você pode falar, né? Claro. Meu ou do Pipoca? Sim, o seu. O seu. Porque a gente sabe da Floresta das Árvores Distorcidas, né? Retorcidas. Isso. Que é perfeito. Mas você tem algum livro assim, em mente? Já tá trabalhando alguma coisa nesse sentido? O ano que vem saiu um quadrinho. Saiu o Arena. É um quadrinho que... ele imagina, sabe Rock, o lutador? É tipo a história do Rock, um cara tentando superar as dificuldades da vida. Um cara resiliente, com tenacidade da vida, né? Só que no MMA, no mundo do MMA. Nossa, que legal, velho! De várias formas, é um quadrinho autobiográfico também. Porque vários elementos que aconteceram na minha vida... Da sua vida, jornada, você vai incrementar. Eu coloquei lá. E no momento está em fase de produção. Para sair lá para outubro, novembro do ano que vem. Que massa! Caraca. Agora, sobre quadrinhos. Eu acho que quando a gente fala de quadrinhos fora do eixo mainstream, fora do eixo Marvel DC, eu acho que a produção está excelente. Eu acho que a quantidade de autores incríveis... Os underground estão num bom caminho, né? Os undergrounds e também autores como Chabuté, por exemplo, que não é um underground, mas que faz as graphic novels dele. Eu acho que no mundo inteiro tem gente... Eu acho que no mundo inteiro tem gente muito, muito boa produzindo. Assim, em alto nível mesmo. Quanto a Marvel e DC... São 2 empresas que, na minha opinião, elas caíram no problema da grande corporação. Hoje em dia elas são grandes corporações. E... É igual o Metallica, né? Metallica, algumas bandas que a gente gosta caíram nesse meio, infelizmente. E igual o Metallica, ele de vez em quando produz alguma coisa boa também. Mas não é com a mesma... Não é a alma, cara. Não é a mesma alma que tinha antes. Né? Quando você pega o quadrinho... Eu vou citar a Marvel, por exemplo. Quando você pega a Marvel dos anos 70 e você pega criadores como o Chris Claremont, como o Jim Starlin, o Frank Miller, o John Barney, o Marv Wolfman, o Len Wein, caras que produziram lá nessa época e fizeram umas fases colossais com os personagens, eles eram praticamente criadores autorais trabalhando com propriedades intelectuais. Sim. O Roy Thomas vai lá e faz o que ele quer com o Conan. Por isso que o Conan dele é tão bom, cara. Ele simplesmente reinventa o personagem. Né, o John Byrne e o Chris Claremont fazem isso com os X-Men. Eles têm total liberdade. Por mais que tivesse o Jim Shooter lá enchendo o saco deles e uma coisinha ou outra, eles têm total liberdade para fazer a onda deles. O Demolidor do Miller foi isso. Toda vez que você encontra grandes fases dos personagens, o autor está livre, leve e solto para fazer. Sim. E hoje em dia, eu acho que hoje em dia é um pouco mais complicado isso. Está tudo interligado, são grandes conglomerados. Eles estão pensando, agora precisa
ter uma identidade desses personagens nos quadrinhos para casar com o jogo que vai sair, com os próximos bonequinhos, com a visão do é cinema, verdade. blá, blá, Você blá, tá blá, blá. ligando muito com outras mídias, né? Tá... E aí você, às vezes, na verdade, com bastante frequência, me parece que a criatividade é sacrificada. Tem coisa boa saindo? Sim. Muita coisa boa saindo ainda. A Marvel tá com uns quadrinhos da hora agora. O Demolidor novo do Chip Zdarsky, que eu achei sensacional. O Homem-Aranha, o Amigão da Vizinhança, é ótimo. Os X-Men do Hickman é muito bom. São fases aí que vão perdurar, na minha opinião. Mas é uma coisa mais pontual do que era antigamente. Eu entendi. É um ponto fora da curva. Então, meio que a mídia de HQ tá mais com a porta de entrada para outras coisas, né, o Alexandre? Você quis dizer, né? Então os caras não tá podendo, sei lá, fazer uma coisa pra HQ, né? Pra HQ em si. E hoje em dia... Às vezes até mesmo o cinema hoje em dia, assim, tá numa vibe, né, de heróis na mídia, né, de cinema em geral, acaba refletindo diretamente nas HQs e até, sei lá, influenciando nos caras que tá lá, desenhando, os caras tá criando roteiro. Às vezes tira a identidade da HQ por e causa não de porque algo os caras querem, né? Porque a aconteceu. empresa vai falar, ó, parceiro, você tem que fazer isso, porque é pra condizer com o filme. Pã, sei lá, vai sair o jogo. Sabe uma coisa que rola hoje em dia? Antigamente, quem mandava era o editorial. O editor estabelecia as coisas. Hoje em dia tem muita intervenção do marketing. O cara do marketing não tem que estar aí. Eu sempre discuto isso e bato o pé. O cara do marketing não tem que estar falando e envolvido com o editorial, e ponto final. Mas como são eles que vendem, hoje em dia tem intervenção. Grana é foda. direta, Grana é o que grana diz, velho. É foda. É foda. Então, se eu pudesse dizer que, se eu pudesse opinar nesse sentido, eu diria exatamente isso, que o que falta no momento hoje em dia é uma maior liberdade editorial, uma maior liberdade dos autores e desvincular essa questão do marketing, para a gente poder ter novamente grandes criadores fazendo livres e soltos para fazer o que eles quiserem. Então é isso, os artistas botam os caras, quando os caras for trampar, for trabalhar, bota eles dentro de uma bolha, deixa os caras criar lá, deixa os caras quietos. Não tem ninguém de fora enchendo o saco. Vamos responder as perguntas aí. Cadê? Pergunta aqui. Pergunta pro Ale o que ele acha do prêmio Machado de Assis. E aí, Ale, o que você pode dizer pra gente? O prêmio da Darkseid? Isso. Eu acho sensacional. Acho sensacional. A Darkseid, a gente lá no Pipoca, a gente é fã deles. Eu acho incrível. Sim, eles são fodidos mesmo. Ter uma iniciativa dessas. O pessoal da Darkseid estão localizados no Rio, né? A gente fica em São Paulo. Mas eu já tive bastante contato com eles no passado, sou amigo do pessoal lá. Trocou ideia, colega, né? Colega, não dá para ser amigo porque a distância impede e tal, mas a gente tem uma relação bem próxima. E as duas editoras, inclusive, já fizeram trabalhos juntos. Eu mesmo lancei agora um trabalho numa coletânea deles, aquela do Stephen King. Eu tenho uma história minha lá. Enfim, eu sou muito amigo do César Bravo, que é autor deles. Enfim, a iniciativa deles, o Prêmio Machado, genial. E tem que ser só mesmo uma editora com a força da Darkseid para conseguir fazer isso vingar. Perfeito. Os caras pagam mesmo. Alexandre, o Heitor perguntou assim, onde eu encontro a sua trilogia do Apocalipse? Eu acho que tem na Amazon, viu? Amazon. Teria que dar uma procurada, Apocalipse Zumbi, Alexandre Calari, mas eu acho que os 3 tem lá. Você se lembra dessa aqui, Alexandre? Do Judges, Dark Judges? Sim. A Mitsu lançou, cara, né? Sim. Isso aqui um amigo meu mandou pra mim lá da Inglaterra. Nossa. Eu achei muito foda, mano. Tudo em preto e branco, cara. É o Brian Boland desenhando? Isso. Sensacional. Os juízes tudo do mal, cara. Muito fodido isso aqui, cara. Eu pirei quando ele mandou pra mim. Eu tava assistindo The Boys esses dias. Eu tava assistindo The Boys esses dias e eu não consigo ver o Karl Urban lá e não pensar no Juiz Dredd, cara. Infelizmente eu também não consigo, não sei porquê. Eu adoro aquele filme, o Juiz Dredd é muito, muito da hora. Muito, eu vejo o Karl muito. Urban e o Juiz Dredd. Qual que você preferiu? Com o Stallone ou com o Karl Urban? O do Karl Urban, 1000 vezes. Sério? Por quê? 1000 vezes. 1000 é unilateral. O outro,
Por O filme quê? do Stallone é até um filme bacaninha, eu fui ver no cinema. Sou fãzaço do Stallone, gosto de tudo que ele faz. Sim, sim, sim. Só que descaracteriza É. bastante o personagem, né? O do Caúba é Muito muito forçado. visceral. Vibe Constantino com o Keanu Reeves. É É. isso Vibe aí. Constantino com o Keanu Reeves, né? Cara, cadê? Tem mais perguntas, pessoal? O Alexandre tem coisas para fazer. Tem mais perguntas? Alexandre, a gente pode É pegar, óbvio, você é um cara a gente ocupado, pode pô. pegar esse áudio e transformar no nosso podcast? Tu autoriza? Daí eu Lógico, te mando o lógico. link. O cara é legal demais. O cara é nice Cara, guy. Lógico, você é um à nice vontade. guy, cara. Você é o cara, mano. Você é um nice guy. Tirando o Conan, qual é o brucutu, cara, assim, brabo, assim, que você mais gosta, assim? Ou é o Conan? Às vezes não é o Conan também, né? Os meus Vai que eu tô personagens delirando. favoritos sempre foram Conan, Batman e Wolverine. Os 3 personagens que eu mais adoro. Caralho, que Ah, massa. só os O caras... Wolverine, o Wolverine, na época que eu comecei a curtir quadrinhos, todo mundo amava o Wolverine. A época dessa minissérie aí que você acabou de me mostrar, todo Sim. mundo adorava, saiu muita coisa dele, boa. Teve a fase caolho dele, que foi início da revista Solo, depois a fase do John Barney. Ele nos X-Men era sensacional. Um monte de graphic novel boa. Infelizmente, eu acho que nos últimos, sei lá, 8 ou 10 anos, o personagem está meio maltratado aí. Eu acho que nos quadrinhos... que negócio. É o mainstream, né, que você Não, tinha mas- dito, né? Mas eu acho que eu sei por que ele tá maltratado, porque tem a época que os X-Men estavam com a Fox. Aí a Disney, tipo, não, vamos baixar a bola dos X-Men até a gente comprar de volta os direitos. Tanto que o Quarteto Fantástico voltou com novas edições, X-Men Aham. também, eu acho que foi por isso. E é justamente o que você acabou de falar, do lance que as outras mídias, né, ficam influenciando, né? Então, às vezes, ocorre que se tá em baixa, né, no cinema, acho que os caras dão uma ignorada, né? Dá uma... Eu acho que Até teve coisas boas, por exemplo, o velho Logan. A Nossa, minissérie é velho, legal. caralho. A revista solo dele, eu acho que tem momentos bons. Mas teve aquela do Mac Miller, se não me engano, Inimigo Público número 1, que é boa Sei. também. Tem coisas boas saindo, mas são mais pontuais também. Uma coisinha fora da curva. Agora o que o que você Batman, tá o Batman achando? tá incrível, né? A Batman, nossa O Batman, senhora. o Batman do Tom Tá na King, coisa pra das mim, tá coisas, né? incrível. E eu achei bacana o negócio que a DC fez, tipo, de cinza eles transformaram em decomposição, cara. Que criatividade do caralho, né? Da hora. E colocou o DC, né? O DC composição. Eu falei, caralho, Muito bom jogadinha. parabéns, campeões, parabéns. Alexandre, o que você acha da DC no cinema? Eita porra, caralho. Puta merda. Que isso? Ó, eu amo os personagens da DC, eu tenho esperança de que eles acertem a mão. Mas Eu também. quando você fala em DC, pensando nessa fase recente, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Mulher Maravilha, Shazam, Aquaman, eu acho tudo de ruim para medíocre. Eu me diverti em Shazam e Mulher Maravilha eu também não acho tão ruim quanto Batman vs Superman. Shazam, Mulher Maravilha e Aquaman são filmes melhores para mim. Sim. Mas não quer dizer que Mas sejam não bons impressiona, filmes. né? Não impressiona. Eu tinha esperança no Esquadrão Suicida, odiei. O filme da Arlequina eu parei na metade. Achei horroroso, cara. Eu Horroroso. não consegui assistir, Eu me senti ofendido, entendeu? Péssimo, Me senti ofendido. Mas agora, com os novos anúncios, eu tô de novo muito, muito animado. Tipo, o Batman te hypou? Hypou pra cacete. Eu tô Eu também, muito hypado. muito. O Batman eu tô muito. hypado, o Esquadrão Suicida, o Flash. O Flash vai ser foda, cara. Flash eu vou chorar, mano. Ele vai trazer os Batman tudo de volta, Você é cara. louco. Vai ser Nossa foda. senhora, velho. E a Marvel tá querendo fazer isso com o multiverso. Você ficou sabendo também? Fiquei. Vamos ter o Tobey Maguire com o Com o Andrew Garfield e todo mundo, e meu todo Deus mundo do ali. céu, Vai ser uma... meu E a Aranha Deus. Verso vai ser louco demais. Vai ser Tá louco. maluco. Da hora. Topzera. Mas o que eu queria da DC era um filme como os dois Vingadores, o Guerra Infinita e o outro. Eu queria um filme assim, cara. Eu queria um filme que nem Pantera Negra, um filme que nem o Soldado Invernal.
Filmaço, Cara, filmaço. eles fizeram uma parada, um milagre, assim. Eu tava comentando com o Bruno, ou Alexandre, que assim, velho, eles não tinham direito de muitos. Pois é, De muitos. Guerra Civil, eles não tinham direito dos X-Men do Porque quarteto. essa guerra, assim, não, o problema, né? Guerra Civil pareceu uma briga de quintal comparado com na HQ, né? Que é muito bagulho louco, velho. Porque na HQ tem o clone do Thor, a Mulher Invisível vai lá, pede ajuda pro Namor, outra o Namor no aceite, blá blá blá, é bem maior. Daí eles falaram, mano, a gente só tem isso, vamos a isso. Fizeram uma mágica, assim, enfim, né? Mas você vê, cara, e fizeram bem, cara. Com certeza. Bravo, sabe? Que agrada muito, ele sabe como agradar o público, né? Com certeza. Cara, e cadê? Tem uma última pergunta, né? A última, eu já falei a última várias vezes aqui, mas é muito bom conversar com vocês, velho. Pô, velho, parece que eu tô assistindo um canal, velho. É muito legal, velho. É muito cabuloso. Tô muito feliz. Eu também tô muito feliz. Me diz, Alexandre, ó, uma pergunta que o cara fez ali que eu acho bem bacana. Isso pode mudar, assim, né? Pra muitas pessoas vai mudar alguma coisa. Que é, cara, qual é o caminho que você tem que fazer para se tornar um editor? Na verdade, não existe um caminho, né? São vários. Não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula. Eu vi que alguém perguntou aí, passou a rápida pergunta, se eu acredito que a pessoa consegue trabalhar com quadrinhos fora dos grandes centros. Acredito que ele se refira fora do eixo Rio-São Paulo, tal. E acredito que seja essa a pergunta dele. E tem a ver com o que você me perguntou agora. Olha, para trabalhar com quadrinhos, primeiro que você tem várias maneiras de trabalhar com quadrinhos. Você pode trabalhar como tradutor. Se você for um tradutor, um copydesk, um revisor, você trabalha à distância. Você trabalha de qualquer lugar que você esteja. Se sua opção for ser um editor mesmo, aí você vai ter que estar na editora, não vai ter jeito. Você não vai poder estar trabalhando longe dos grandes centros. Não rola home office, né? Não vai rolar, você vai ter que se aproximar. Vira e mexe, editoras grandes como a Mitos, como a JBC, como a Panini, eles abrem processos seletivos. Isso costuma ser noticiado nas mídias sociais deles, via Facebook, via Instagram, às vezes... Interessante, hein? Com certeza, às vezes eles colocam anúncio no site, porque você imagina que são poucas editoras que a gente tem no Brasil, é um trabalho grande, colossal, mas que poucas pessoas dão conta e com poucas editoras no país. Então não tem muita oferta. Demanda, né? Tem bastante procura e pouquíssima oferta. Logo, você vai ter que ficar meio que ligado nisso. A sugestão que eu dou é procurar estreitar relacionamentos sociais com os editores das editoras. Por exemplo, se você quer trabalhar na Panini, editando quadrinhos de super-heróis, porra, era o meu sonho fazer isso. Eu fiz isso por 8 anos, né? Então, eu consegui isso, eu e posteriormente o Daniel e o Bruno, justamente por meio de contatos. Né? Conversando. O Levi Trindade já conhecia nosso trabalho, eu encontrei com ele num evento, não era uma Fast Comics, não lembro o evento que era agora, trocamos ideia, calhou dele estar precisando de um editor assistente na ocasião, aí conversa vai, conversa vem, fui lá, fiz um teste, foi aprovado. Mas eu já tinha um trabalho na área também. Eu já estava trabalhando como uma tradutora, a gente já... Isso aí contou, né? Você contou, já tinha publicado Quadrinhos do Cinema junto com o pessoal do Pipoca. O Pipoca já existia enquanto canal. Então, você precisa ir abrindo o seu próprio caminho. E tá pronto, importantíssimo tá pronto quando a oportunidade aparecer. Entendi. Enquanto a gente estava lá no Pipoca, eu testemunhamos 2 pessoas que passaram pelo cargo, acabaram ficando 1 mês e meio, 2, e saíram, porque a pessoa não estava pronta. Então, que eu quero dizer com isso? Você precisa ter, assim, domínio da matéria, você precisa manjar de quadrinhos. Você precisa... O editor, ele precisa falar inglês fluente, ele precisa falar português fluente.
precisa ter um alto grau de atenção, porque ele vai fazer revisão de textos. Precisa saber criar textos, porque ele vai criar um monte de textos também. Precisa dominar ferramentas. As ferramentas... É um domínio literário absurdo, né? O cara tem que ter, né? É um bom domínio literário, digamos assim. Um absurdo, mas um satisfatório ali. Satisfatório. Como o texto passa por revisões, obviamente. Mas, mas a palavra final sempre é do editor. Enfim, são várias competências que você precisa dominar, inclusive as competências de uso de ferramentas de computador e de tudo. De repente, não só saber utilizar um Office ou coisa assim, mas manjar de Photoshop, manjar de outras paradas, porque às vezes isso é pré-requisito do cargo. Então, você, enquanto profissional, precisa estar pronto. Isso é importantíssimo. E se a vaga aparecer, aí você abraça. Muito bom, muito bom. Então é isso. O domínio inglês, né? O português, cara, de Photoshop, tem contato. Sem inglês não tem jeito. Tem que dominar 100%. Não, inglês hoje em dia você não faz muita coisa nesse mundo. Tanto que o material é original em inglês, então chega em inglês e tal, então o cara é obrigado a saber. Salvo o mangá, mas, pô, foda. Cara, esse foi o rolê mais massa da minha vida. Muito obrigado, eu vou te falar, gente. Muito obrigado, de verdade, cara. Sério mesmo. Sério tu é, assim, é o que eu já falei pro A gente Bruno. é fã, mano. A gente assiste esses vídeos aqui, fã, né, e tudo. Eu vou te falar uma coisa, cara, porque a gente fica olhando assim, quando a gente assiste alguém, e fala, cara, esse cara é massa, eu queria ser amigo do bicho, eu queria trocar ideia. Tu já teve essa vontade? Já? Por exemplo, pô, do você viu, sei lá, o Alan Moore, cara, queria trocar uma ideia com o Alan Moore, velho, isso deve ser muito massa, velho, deve ser muito gente boa. Então a gente tem isso aqui, né, a gente, pô, gosta muito do seu trabalho, dos meninos do Pipoca e Nanquim. Danielzinho, do Bruno. Inclusive eu consumo, cara. Ele ia trazer. Eu ia trazer, só que eu sou bocó, eu esqueci que eu tava com pressa pra vir pra aqui pra participar da live. Comprou o Máscara e o Máscara e o Maxwell, que eu tô começando de vocês, né? Da hora. Enfim. E, cara, é isso, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, velho. Porque disponibilizar seu tempo. Time is money. Time is money. Imagina, cara gente. Bravo. A gente prazer admira foi muito todo meu você. aí. Você é doido. E é humilde, velho. É isso que eu acho massa. Quando o cara é humilde. Fala isso não, cara. Eu vou chorar, vai. Não dá certo. Eu acho foda quando aliam o cara ser foda com a humildade, cara. Isso aí, pra mim, faz ele reluzir, assim, ó. Sabe? O cara de longe é admirado. E é o seu caso. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, viu? Sério mesmo. E obrigado a todo mundo que compareceu na live também. Tu quer falar alguma coisa, Alexandre? Aí, ou só quer Não, vazar? só deixar um abração para todo mundo aí. Um abraço para vocês. Agradecer o convite. Fica à vontade para utilizar, para deixar o vídeo no IGTV, para utilizar o áudio. Olha que legal. À vontade aí, galera. E obrigado, estamos aí. Obrigado. Quando a gente for em São Paulo, a gente pode visitar vocês aí no Pipoca? Marca antes, às vezes é muito corrido, né? Tem muita gente que pede isso, e às vezes a gente está em fechamento de edição, ou é dia de gravação de vídeo. É verdade. E não dá para atender. Mas se for um dia mais tranquilo, rola sim. Não, tomar uma cerveja. Tomar uma cervejinha. Você toma cerveja? Ou se toma. Então vamos tomar uma cervejinha. Quando o Apocalipse amenizar, a gente dá um pulo aí, tá bom? A gente dá um pulo. Fechou, gente. Valeu. Obrigado, muito obrigado, Alexandre. Então. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês na live. É isso, valeu, falou, não usem drogas, evita a postura. Se hidratem, não se hidratem e é nóis.